Bem, vamos então apresentar aqui os nossos circunstanciais convidados do painel que vão abordar o tema, vão apresentar aqui os seus argumentos de razão em volta do assunto. São eles Fênix Kwaku Sima, ele que é académico, jornalista, é também, de resto, ativista social e pesquisador da cultura africana. O nosso muito obrigado mais uma vez, já aqui um convidado residente da nossa casa de rádio. Bom dia, Fênix, e mais uma vez seja bem-vindo ao Café da Manhã. Bom dia, Araújo. Estamos aqui então para partilhar. Hoje sem o longuêço, sem a t-shirts. Hoje, assim, um pouco mais tranquilo. Está diferente. Sim, hoje estamos aqui do milho a 1 milhão, não é? Do Dom Saramago, que é a representar. Como é que foi o final de semana? Epá, tranquilo, um bocadinho pesado, com alguns assuntos familiares a resolver. Mas deu para resolver. Até agora está tranquilo, não é? Tranquilo. Como é que viu o jogo da nossa seleção? Olha, já disseram, né? Só precisamos já da Argentina ou do Manchester United. E podem vir. Estamos bem preparados. Não, mas dizer que a seleção está num bom momento e está a conectar a todos os povos. Isso acaba por ser de todo extrema importância. Com o nosso apoio também está a fazer toda a diferença. Não, vamos dizer que eles foram resilientes. Nós começamos a apoiar depois de ver os resultados. Agora estamos mais crentes, não é? De que mesmo se tivermos uma derrota ou um empate, tem mostrado pelo menos um futebol diferente. Já podemos acompanhar os jogos sem jantar. Sim, o que se diz. Mérito aqui ao treinador, não é? E sobretudo o plantel que está numa coesão boa, numa harmonia tranquila. Boas. Bem, temos também aqui Luís Mushinji Hing, não sei se pronuncia corretamente, ator, jornalista e académico. Bom dia, seja bem-vindo ao Café da Manhã. Obrigado, bom dia cidade, bom dia Angola. Estamos aqui para mais um Café da Sexualidade, não é? Vamos aprender e também ensinar algumas pessoas. Ok, boas. Programa Café da Manhã, hoje vamos olhar para a sexualidade. Exato. O que concerne o nome é Mushinji. É Mushinji ou... Mushinji. Ok, quer dizer? Forte. Exato. Ok. Luís é um gajo forte. Pois é. Um africano de raiz. Está aqui também a representar, não é? A africanidade. Veja aí o chapéu, o boné. Exato. Tem um significado especial isso? Na verdade, acredito que lá no Ocidente eles usam isso para simbolizar uma religião deles. Ok. É uma cultura deles, usando esses nomes. Ok. Então, mergulhei um pouco também. Só mergulhou, não tem? Ok. Exato. Pensei que devia saber também com a sua religião. Não. A barba não é representar também aqui a africanidade. Boas. Temos também aqui o grande pastor, grande pregador, que está a dar que falar por tudo que é canto. É de resto um jovem com bastante talento, é ungido, se assim podemos dizer, e tem estado também a contribuir de forma significativa com os seus argumentos, tem estado a ajudar muita gente, obviamente, com os seus conselhos e com a palavra do Divino. Falo-vos do Pastor Sânio, seja bem-vindo ao Café da Manhã. Muito obrigado, paz do Senhor Jesus Cristo, e estamos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Está tudo bem? Bênção do Senhor. Final de semana correu bem? Na paz do Senhor. Muitas pregações e libertações? Não tem como, porque essa é a nossa missão. Ok, libertou muita gente? Não tem como, essa é a nossa missão. Ainda bem. Veja aí a barba, né? É mesmo de profeta. Sim, essa barba e o cabelo é de pacto e impacto. Calma aí, não percebi. É de pacto? E impacto. Impacto. Quero perceber de pacto, barba de pacto. O que é isso? Sim, barba de pacto, porque a Bíblia diz que a unção é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ok. Então, essa barba é de pacto e impacto. Então, todo bom profeta tem que ter barba Bem, todo profeta tem um sinal. Ok. Tem um sinal e a barba é o meu sinal. É teu sinal. Sim. Como um bom profeta. Amém. Boas. Temos muito que conversar. Temos também aqui o nosso
nosso grande convidado. Por último e não menos importante, Milton Brandão, ele que é educador social, é também formado em Ciências da Educação pelo ICED. Bom dia, seja bem-vindo ao Café da Manhã. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia, colegas do painel. Bom dia ao vosso diretor da Rádio Stop FM. Está tudo bem. Ótimo. Educador social. Exatamente. O que é isso, educador social? Educador social, na verdade, é um técnico de nível médio ou assistente social de nível médio que trabalha com projetos sociais que visam a educação de pessoas, grupos e comunidades, que desenvolve projetos sociais que visam causar mudança no modo de ser e estar das comunidades. Ok. Mas só para acrescentar, também tenho aqui a formação, como disse, no ICED de Luanda, Ciências da Educação, na especialidade de Sociologia. Sociologia também. Certo. Boa. Então, o final de semana correu bem. Ótimo. Graças. Bem disposto, não é? Bem disposto. Ok. Bem, 4 jovens aqui, sérios, responsáveis, comprometidos com o conhecimento e também a partilha de conhecimento é sempre importante. Bem, hoje vamos falar sobre a sexualidade. A sexualidade humana representa um conjunto de comportamentos que concernem a satisfação da necessidade e do desejo sexual. E há várias questões em volta do assunto, mas o que é exatamente sexualidade de forma mais ampla e trazer aqui várias correntes, não é, várias perspectivas do ponto de vista da própria sociologia, do ponto de vista da própria cultura e da religião. O que é exatamente sexualidade e como é que se orienta o indivíduo a olhar para a sexualidade, a maneira como vai praticar e tudo mais. Começo com o Fênix Ukwakusima. Não, começo com o pastor Sânio, não é? Olhar aqui para a dimensão e organização daquilo que é a própria ciência, olhando também aqui a própria hierarquia, não é? Primeiro está a Bíblia, o conhecimento do divino e depois outras ciências, não é? Então vamos dar aqui a primazia ao pastor Sânio. Do ponto de vista religioso, como é que a religião olha para a sexualidade? O que é exatamente sexualidade? O que é que a Bíblia diz sobre sexo? E como é que se orienta do ponto de vista bíblico, espiritual, o indivíduo? E como é que se prepara o indivíduo para a sexualidade? Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Bem, no ponto de vista da religião, né, o sexo é uma orientação divina. O sexo é... Obrigado. O sexo é uma orientação divina. O sexo é algo orientado por Deus quando feito na regra, não é? E depois do casamento, porque tudo deve ter uma organização. Quando é desorientado, fora do padrão, passa a ser mal aos olhos de Deus. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios e também em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda alma seja ou esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, nós, os pastores, os homens de Deus, estamos aqui para direcionar, não é, para dar direção concernente à sexualidade. Ok, já lá chegamos. Vamos também dar aqui a oportunidade aos demais convidados para cada um dar aqui a sua nota. Fênix Ukwakusima, como é que a cultura, as diferentes culturas olham para a sexualidade? O que é exatamente sexualidade do ponto de vista cultural? Araújo, repara, a orientação sexual acaba por ser um dos elementos mais íntimos e pessoais do indivíduo. No entanto, a cultura, sempre olhou para a sexualidade como algo sagrado, Por quê? Porque o ato sexual, ela não é pura e simplesmente física, ela transcende, ela é espiritual,
ok? Então, por ser espiritual muito mais do que físico e por ser algo extremamente íntimo e pessoal ao indivíduo, sempre trouxe orientação extremamente profunda a ter em conta quando se vai falar ou quando se vai praticar um ato sexual. Por quê? Por conta de ser um ato sagrado. Então, há aqui uma obediência extremamente fundamental ao feminino sagrado e ao masculino, ok? Tanto é que o corpo, não só naquilo que é a visão cristã, é mesmo espiritual, é templo. Então, como um templo, precisa ser respeitado a todos os níveis. Porque dentro da cultura entende-se que se você não respeitar esse corpo e se você não respeitar o espírito, ok? Você terá consequências drásticas. Ok, já lá chegamos. Vamos também dar aqui a oportunidade a Milton Brandão, que é exatamente sexualidade do ponto de vista da sociologia. Não vai fugir daquilo que é o conceito da cultura, uma vez que são ciências que andam junto, né? Sexualidade é então a dimensão humana de expressar a atração sexual por um outro indivíduo, ou seja, conjunto de características e comportamento que os indivíduos apresentam de acordo à projeção sexual que lhe é definida, ou seja, o homem tem características próprias para manifestar a sexualidade. A mulher tem características próprias para manifestar a sexualidade. No entanto, é o conjunto de comportamentos e características que orienta os indivíduos no seu processo íntimo e particular de suas vidas. Ok. Luís Mushinji, qual é a sua visão sobre orientação sexual, ou seja, sobre sexualidade, antes de chegarmos à orientação? Sem fugir do padrão, não é? Estamos aqui... Pode chegar mais um pouco ao microfone, já distante, pode puxar mesmo. Falou sobre a sexualidade no cristianismo ou na religião, e o meu outro colega do painel também não fugiu do assunto, que é cultural, não é? A sexualidade, na verdade, é um conjunto, não é? de elementos que nós trazemos, não é? Está no vestir, está no andar, está no falar, tudo isso acarreta a sexualidade. Então, o meu colega disse que nós devemos ter responsabilidade, não é? Quando vamos falar sobre a sexualidade e o sexo. Porque ele traz mesmo vários problemas, não só sociais e também psíquicos. Ok. Pela sua dimensão, pela sua complexidade e outras questões mais, o sexo acaba por ser, e segundo alguns, não é? Um mistério que precisamos desmistificar, esclarecer cada vez mais. Porque quando se usa de forma incorreta, há várias consequências, há vários problemas que vai se manifestando ao longo dos tempos ou de forma radical. Então, o indivíduo precisa de ser orientado. E quando falamos de orientação sexual, de que forma é que se orienta o indivíduo a olhar para a sexualidade, a praticar o sexo em si e, do ponto de vista psicológico e espiritual, a se organizar sexualmente? Vamos começar aqui com o nosso pastor Sânio. Bem, no ponto de vista espiritual, né, apóstolo Paulo está a dizer que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quer isto dizer que na orientação sexual, a Bíblia orienta, a Bíblia é clara a dizer que Paulo vai dizer que bom seria que o homem não tocasse em mulher. E quando Paulo está a dizer que bom seria que o homem não tocasse em mulher, o apóstolo Paulo está propriamente a referir-se ao sexo. Mas depois, o apóstolo Paulo está a dizer mais abaixo que, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Sexo para nós,
para a religião, porque o sexo traz muitas consequências. Antes de começas a desenvolver, eu gostava que esclarecesse aqui um ponto. Paulo mencionou, é bom que o homem não tocasse em mulher. Sim. Há aqui um contrassenso ou uma contradição com aquilo que é a própria natureza. Deus fez o homem, depois fez a mulher. Sim. E, consequentemente, ambos têm desejos e tudo mais e devem certamente fazer. Sim, dentro dos padrões, né? Uhum. E não é Deus a dizer, é Paulo. Paulo está a dizer que eu como homem, por mim, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Essa é a opinião de Paulo, esse é o parecer do apóstolo Paulo. Mas está a dizer que por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. O homem foi feito para uma só mulher e a mulher foi feita para um só homem. Logo, a Bíblia diz que o sexo é permitido após ou depois do casamento. Uhum. Porque quando você faz sexo fora dos padrões, conforme o meu colega de painel acabou de dizer, que o sexo tem muitas consequências. O sexo é perigoso, muito perigoso mesmo. Eu conheço pessoas que sofrem perturbações, sofrem perseguições espirituais por causa do sexo. Mais do que carnal é espiritual. É espiritual. E então, há outras questões mais que então, muitos também não dominam. Então, obviamente. O sexo é depois do casamento. Ok. Fênix ou Kwakusima, do ponto de vista cultural e olhando para as diferentes manifestações, como é que o indivíduo era preparado, era iniciado, não é, para a sexualidade? Araújo. Uhum. O ritual de iniciação, ou a iniciação, tanto para homens como para mulher, é de veras muito, mas muito importante. Todos esses ensinamentos, o que o pastor disse, que o nosso sociólogo, aqui o meu irmão, tudo isso que eles disseram aqui, é dito e muito mais, de forma muito mais profunda ainda, dentro da iniciação. Por quê? Porque na iniciação é a preparação do indivíduo ou da mulher para ser homem, para ser mulher, de facto. E aí começa, sobretudo, respeito pelo corpo, respeito pela espiritualidade, ok? Porque nós somos uma rede, ok? É preciso que as pessoas entendam que não é em vão que se diz que deve saber com quem você vai se relacionar. Por quê? Porque tem dois momentos a três que tornam o homem mais vulnerável, que está aberto para tudo. Ok? Quando está a se relacionar sexualmente, quando está a se alimentar, ok? E o outro momento, quando está a dormir. Esses são os momentos que o homem fica mais vulnerável, que tudo penetra no seu corpo. Sobretudo se não tem disciplina. Ok? Então, quando os nossos ancestrais, a nossa cultura ensina sobre responsabilidade da sexualidade, é porque ela sabe do impacto e do poder que ela tem sobre o indivíduo. Ok? Então, era ensinado, ou é ensinado, que antes de fazer sexo, você deve fazer oração. Parece clichê, mas as pessoas não sabem da importância. Deve fazer oração. Sim. Antes de você praticar... Antes de cometer o pecado... Não. Atenção. Quando aqui a mensagem que as pessoas precisam receber é o sexo consentido em pessoas que legalmente, não é, tanto do ponto de vista da cultura, tanto do ponto de vista, não é, da ciência jurídica, né, do jurídico, estão associados, né? Há um casamento, não é? Sim, do ponto de vista da religião, né? Há o casamento, tá aqui o pastor, tem que ser casado. Sim. Ou tem que ter o pedido aí feito, o alembamento, que é o nosso casamento. Ou casado no direito positivo, ou casado dentro daquilo que é o nosso tecido cultural. Ali você pode praticar o ato sexual à vontade. Porém, independentemente de ser sua companheira ou não, é preciso um ato de preparação para você praticar o ato sexual. Preparação mental, espiritual e física. Ok? Por quê? As pessoas precisam perceber que quando se pratica um ato sexual, e isso nos é ensinado dentro das nossas culturas, são muitos portais que se abrem. Existem entidades que entram dentro desse mundo através do sexo.
Sim, sim. E não é em vão, e acredito que os meus colegas aqui vão concordar, inclusive o pastor, se calhar tem visto muito coisas dessa natureza, a maior parte dos pactos é feita a partir do sexo. Sim. Está a perceber? É aqui que as pessoas precisam ter extrema importância e entenderem que o ato sexual ele é muito mais do que físico. E por outra, quando você se envolve sexualmente com alguém, tu acessas informações ancestrais de há 400 mil anos atrás. Ok? Por intermédio do DNA. As pessoas têm que ter noção que quando estão a fazer ou praticar sexo, estão a mexer com as famílias. Está a mexer com antepassados. Há permissão para isso, há legitimidade para você praticar esse ato. Como é que você está preparado para praticar esse ato? É aí que o meu colega disse, e aqui o nosso sociólogo, há transtornos mentais, psíquicos, que nós temos observado hoje dentro das comunidades, em função do sexo desenfreado que muita gente tem praticado. Ok. Essa questão, e levanta aqui um assunto muito importante, não é? Daí já as consequências do mau uso do sexo, não é? Traz vários problemas. Eu gostava de perceber, ainda na orientação sexual, como é que o indivíduo torna-se homossexual? Bem, este é um assunto muito interessante que se levanta, mas antes que gostaria de argumentar algo que o colega disse, que é a questão do alambamento. É só para termos noção que as pessoas precisam se desfazer da ideia de casamento tradicional. Não existe. Yeah? Casamento é casamento e diferentes regiões têm manifestações diferentes do casamento. Ok. Nós não temos casamentos tradicionais. Temos casamento celebrado. Não temos casamento tradicionais. Não existe. É uma forma pejorativa de olhar para a nossa forma de manifestar o casamento. Mas o que é que nós temos? Nós temos casamento. Casamento apenas. É casamento. O alambamento, o que é? Dentro da nossa cosmovisão. Não, o alambamento é o nosso casamento. Tradicional, certo? Não existe tradicional. Não, se calhar, não, só para compreender, né? Pronto, assim, todas as culturas têm tradição. Isso faz confusão em algumas pessoas que o meu amigo do painel, o Milton está a dizer, né? Mas só para situar as pessoas, pronto. Como cada povo tem a sua cultura, tem a sua tradição, dentro da nossa cultura, o alambamento é o casamento. Ok? Quando está falando, não, vou fazer alambamento, vai casar. Aquilo que você ouve, não, olha, vou casar, não, vai casar. Né? Temos o casamento, nós também temos o casamento religioso, o casamento cultural, não é? Porque esse nosso casamento cultural, que é o alambamento, é que engloba até a própria espiritualidade. Sim. Ok. Bem, já lá chegamos, vamos continuar certamente a desenvolver esses aspectos e muito mais, mas eu gostava de perceber ainda sobre a orientação sexual do indivíduo. Como é que surge a homossexualidade? Primeiro precisamos... Nasce, torna-se, é uma questão, ou seja, foi mal orientado, tem a ver com a prática incorreta do sexo, tem a ver com o quê? Gostaríamos de perceber dentro daquilo que é a orientação sexual. Precisamos perceber primeiro que a orientação é conjunto de instrução que se dá a um determinado indivíduo que está a ser inserido na comunidade ou na sociedade. A criança é orientada em função da sua característica sexual. Ou seja, sexo é o conjunto de características estruturais. O sexo do homem é masculino, o sexo da mulher é feminino. Ou seja, o sexo é o que define quem é homem, quem é mulher. Agora, quando estamos a falar da questão da orientação, é a chamada educação sexual. Como nós, sociedade adulta, orienta os mais novos para a questão do sexo, para a questão da sexualidade. Agora, já há explicações biológicas, né, sobre a questão do homossexualismo. O surgimento de hormônios excessiva no corpo. Há homens que, de acordo à explicação biológica, eu não sou perito na questão da biologia, mas de matérias relacionadas ao assunto, o excesso de hormonas femininas num organismo de um homem, masculino exatamente, pode dar tendências de comportamentos femininos.
ok? Tendências de comportamento feminino. Mas essas hormonas podem ser alimentadas através do processo da orientação sexual. Imagina que... Mas eu gostava de perceber, o que nos define como homem e mulher é o sexo em si ou a questão de pensamento? Não, primeiro que vai definir é a estrutura. Uhum. O sexo é a estrutura que você apresenta enquanto pessoa humana, ok? Pode-se orientar o homem a ser mulher, porque sexualidade é educação. Pode-se educar o homem a se tornar mulher, porque ele foi programado desde a terra idade que é mulher. Sim. Independentemente se tem pênis ou vagina, mas o processo educativo dele foi como mulher. Começou a brincar com boneca, começou a ter brincadeiras muito relacionadas à menina, então ele programa a sua mente pensando que é mulher. Outros também surgem por conta de transtornos vividos no passado. Criança vítima de abuso sexual, criança vítima de violência doméstica constante, e vem aí a questão, inicialmente, ninguém se torna homossexual da noite por dia. É uma questão de indefinição sexual. Ok. Só para não monopolizar aqui. Pastor Sânio, a questão da homossexualidade tem a ver com questões biológicas, questões físicas, mentais ou espirituais? Por mim, é espiritual. Por mim é espiritual, porque nenhum homem quer ser mulher. Então eu resumo isso. É espiritual. É demônio. É um demônio? É um demônio. É espiritual. Deixa-me que eu só percebi. Homossexual é demônio? Demônio. Isso tem cura? Tem. Como é que se cura? Porque isso? A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo ainda diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Então, espírito trata com espírito. Ok. Fênix. Araújo, é preciso compreender o seguinte. Está a esquecer muito o nome do Milton. Sim, o Milton disse algo e as pessoas em casa precisam perceber devidamente, né? Porque eu subnisso que podem dar tendência. Não é que o indivíduo nasce assim. Sim. Primeiro, Deus não joga o universo, não joga dados com o universo, ok? Que é isso? Deus não falha, não erra. O Criador não falha, não erra. Está escrito. Ok? As pessoas precisam tirar já essa construção de que nascemos gay ou homossexuais. Não, ninguém nasce assim. Ok? Ninguém nasce assim. Que é macho e fêmea. Ok? Mas o doutor aqui levantou um aspecto muito importante. Ele disse do ponto de vista biológico. Calma. E aliás, a maior parte de alguns cientistas que levantam essa possibilidade das pessoas nascerem homossexuais ou lésbicas ou whatever, são financiados e são homossexuais também. Então aí já não há muita credibilidade. Ou seja, para essa comunidade há um interesse em injetar dentro das academias de que há pessoas que nascem assim. Para a sociedade se conformar que nascemos assim. Ok? Mas você não vai nascer assim do ponto de vista biológico. Não, ninguém nasce assim, mano. Por isso é que eu disse que o Criador, Deus, não joga dados com o universo. Ele não falha. Okay? É preciso perceber que a fertilidade do espírito é tão importante quanto ao corpo. Ou seja, a saúde emocional e espiritual é fundamental para a convivência da própria sexualidade. O indivíduo, como sexo, nasce com pênis, outro vai nascer com uma vagina. Ok, está ali. Ele, enquanto criança, não é? Ele não tem noção ainda de qual é a sua orientação sexual. Ok? Apesar de nascer com um pênis, o outro nascer com uma vagina. Não tem noção ainda. Mas na medida em que ele for crescendo, independentemente aqui, discordando um bocadinho do Hamilton, brincando com boneca ou não, porque nessa fase eles brincam com tudo que tiver à frente deles. Mas na medida em que vai crescendo e na medida em que nós vamos conversando com eles, aí vem o que o Hamilton disse, a questão da orientação, ok? A nossa orientação é que vai começar então a formatar a consciência do indivíduo.
ele vai começar a ganhar consciência do que ele realmente é do ponto de vista da orientação sexual. Ok? Então, essa conversa de nascer homossexual, não. Isso é mesmo lá. Por outro lado, o pastor disse algo que acontece. Ok? Que é a questão de você ter um filho com esse comportamento, porque isso é um comportamento. E que muitos escolhem optar por esse comportamento. Outros por chantagens. Ok? Outros por pactos também. Aliás, temos muitos pastores, muitos líderes religiosos que são bissexuais por pacto. Sim. Ok? Que vivem a vida a ter relações sexuais com homens. Sério? Sim. Para ter aquilo que Dentro da falam nossa muito, para ter realidade. power. Ok. Mas, terminando, isso é um comportamento que muitas dessas pessoas vão adotando. Por outro, estava a dizer que existe sim, do ponto de vista espiritual, essa possibilidade do indivíduo ter essa orientação ou ter esse comportamento da homossexualidade. Ok. Fênix, de acordo com a sua investigação, de toda a tipologia que já leu do ponto de vista da sexualidade, as relações que foi tendo, claro, com vários pensadores e tudo mais, dentro daquilo que é a nossa cultura, já se registrou pessoas com essa tendência melhor? Olha, é muito difícil, porque quando alguém dentro da comunidade tem ou tenta apresentar características dessa natureza, estão ali os panteões, os mais velhos, os guardiões, para meter ordem, porque isso é um desvio. Isso quer dizer que do ponto de vista da própria espiritualidade você está desviado, você está a vibrar numa outra frequência. Aí virão os mais velhos, os sacerdotes, os espíritas, o que não está a falar os espíritas aldrabons, os batoteiros, não. Os homens da ciência espiritual, de fato, de forma profunda, para corrigir isso. E o indivíduo entra mesmo dentro da linha. O pastor Sandro levantou a questão da conversão. Tem cura, a cura é a conversão. Sim, isso estamos a dizer. Não, mesmo que o indivíduo, por exemplo, não se converter dentro de uma religião de matriz cristã, ou budista, ou islamismo, não é? A própria espiritualidade em si regula isso, endireita isso. Mas é claro, é aquilo que estamos aqui a dizer. Isso com especialistas, com pessoas que conhecem, que eles sabem como e aonde vão acessar para regular isso. Sabe por quê? Toda doença, e o pastor aqui disse algo interessante, tudo que é espiritual deve ser tratado dentro do fórum espiritual. Para toda doença que você tiver, ainda que seja do fórum físico ou espiritual, a resposta, e uma das pessoas mais indicadas, as pessoas mais indicadas para darem o antídoto da patologia que você tem, ok? É o divino ou os seus ancestrais. Sim, os ancestrais. Há um aspecto aqui que se precisa ter em conta. Essa questão não é só resolvida do ponto de vista da religião, da espiritualidade, porque é um conjunto de comportamento, e comportamento não é demonstrado com espírito, é demonstrado com ações físicas e atos de palavras. A própria sociedade tem padrões, né? Tem padrões sociais que orientam o indivíduo para esse desvio que estamos aqui a abordar. A questão da homossexualidade, que para a sociologia também é um desvio social, porque não é isso que foi definido para a convivência social. O homem é com mulher e a mulher é com o homem. Então, há questões de comportamento que a própria sociedade, por intermédio da religião, ok? Que por intermédio da cultura, por isso é verdade que nós ainda nos escandalizamos com a homossexualidade. Por quê? Porque nós somos um povo conservador e não está diretamente ligado à nossa cultura, ok? A questão da sexualidade não está diretamente ligada com a nossa cultura. E se formos a ver, é nas comunidades mais desenvolvidas, sobretudo aqui em Luanda, que há vários casos de homossexualidade. Vai no interior. Achas que atualmente não estamos a orientar de forma correta os nossos filhos? Não. Bem, as sociedades vão mudar em função do que ela vive, ok? Essa globalização, esse modernismo exagerado, que eu diria, acarreta conosco determinados problemas. Isso é um sim e um não, porque há famílias muito conservadoras aí que não há o caso. Nós ainda não atingimos grandes proporções, como, por exemplo, o Brasil, como os Estados Unidos, né?
e para dizer que não estamos a orientar, mas é uma questão de influência que se tem. Okay? Quem são os grandes famosos no mundo da moda? Os grandes estilistas no mundo da moda. Então as pessoas vão sendo influenciadas. E a falsa ideia de que para eu ter essa fama preciso ser como ele. E o ser como ele não é seguir a questão do comportamento, é os procedimentos que ele utilizou para atingir ao topo. Eu não sigo o comportamento, estou a olhar para o procedimento. Agora, quando eu sigo o comportamento, eu realmente estarei a me comportar como A ou B. A questão são as influências, não que nós estejamos de certa forma aqui a falhar do ponto de vista da orientação sexual. Já? Porque é mais fácil encontrar um adolescente e jovem enquanto homossexual do que propriamente uma criança. Sabe por quê? Porque a criança não tem noção, não tem acesso a informações relacionadas a essa questão, mas o adolescente já investiga, já vê pela televisão o comportamento de um ou do outro ator. Então são influências externas. Então é muito importante levar em conta a questão cultural e também a questão religiosa na orientação sexual dos nossos filhos. Porque isso realçar algo naquilo que... Só para acrescentar aqui sobre o assunto, na verdade a homossexualidade é mesmo nos locais com muito desenvolvimento. Eu cresci na província e lá não sabia nada disso, de homossexualidade. Quando venho para cá, para Luanda, é onde eu encontrei essas homossexualismo. Coisas, né? Mas veja, o primeiro contato que eu tive é ver um homem com vestes de mulher, mas confundi, será que é mulher ou homem? Será não, esse aqui é um homem que se transformou em mulher. Porque a orientação sexual, falamos em cultura, existe um sítio que é chamado Mukanda. Ali o homem entra, fica 3 meses lá, aprende tudo sobre a sexualidade. Masculina. Certo? Masculina, sim. As meninas também têm um sítio delas onde vão, que quando atinge a fase casa de tinta, a casa de tinta em fico. Cabinda, fico lá no sul. Por exemplo, eu fiquei 3 meses lá no Mukanda. E ali, quando eu saí homem de verdade. Aprendi coisas que com sexo não se brinca, como o meu colega aqui acabou de dizer. Então, a religião, numa das partes, ela está a desvincular a sociedade. Está a desvincular como? Como? O meu colega aqui acabou de falar que existem pastores homossexuais. Então, numa igreja ou dentro de uma igreja, quando o pastor é homossexual, o que está para ensinar ao seu... Esse não é pastor, é devorador. Isso não é Por pastor, isso é que eu estou a dizer que devorador. as religiões, muitas das partes, estão a desvincular a sociedade. Não, mas tu não podes generalizar. Não deve generalizar.